Eu convido aos amados irmãos, à igreja, para a leitura da Palavra de Deus. Nós vamos trabalhar com dois textos bíblicos. O primeiro texto bíblico está em Mateus 26, versículo 6 ao versículo 13. E o outro está em Lucas 7, capítulos 36 ao 50. Mateus 26, 6 a 13. Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça. Estando ela à mesa, vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me entendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. O outro texto que nós vamos meditar esta noite, meus irmãos, está em Lucas, capítulo 7, e vamos ler do versículo 36 ao versículo 50. Amém? Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou o vaso de alabastro com unguento. E estando por trás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou.
Replicou-lhe: julgaste bem. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isto te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ela à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados perdoa? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Até aqui, meus irmãos. Vamos pedir orientação ao nosso Deus para este momento. Compreensão desse texto bíblico para a nossa edificação. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a nossa gratidão por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui juntos em família, como igreja, para aprendermos cada vez mais a Tua palavra, Pai. Pedimos que Teu Santo Espírito venha nos dar o entendimento, venha nos capacitar, venha nos instruir, para que saiamos daqui fortalecidos na fé cada vez mais, Pai querido. Esta palavra ela seja edificadora para as nossas vidas e para a vida da igreja. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esses dois textos, eles falam de duas pessoas, a diferença entre duas mulheres que ungiram Jesus. Eu quero, através desses dois textos, trazer o seguinte tema: a diferença entre as duas mulheres que ungiram Jesus. Os textos bíblicos que lemos falam dessas duas mulheres que ungiram Jesus. Esse texto de Mateus 26, ele também é um texto paralelo com Marcos 14 e João 12. E em João 12, ele vai deixar muito claro que essa primeira mulher de Mateus é Maria, irmã de Marta e irmã de Lázaro. E uma mulher honrada e respeitada. Mas o fato é que ele fala que ela está aos pés de Jesus. Estar aos pés de Jesus era, naquela época, dizer que era uma discípula. Como Paulo estava aos pés de Gamaliel, como Ruth deixou-se aos pés de Boaz. Mas o fato é que Jesus, ele tem 3 encontros com esta mulher. O primeiro encontro de Jesus com Maria, Jesus estava indo a caminho, passando na casa de Marta, e ela estava sentada aos pés do Senhor. Como eu já falei, como se fosse uma discípula. E Marta estava agitada com os afazeres domésticos, preocupado com as atividades da casa. E ela pergunta para Jesus: não importa, Senhor, que a minha irmã tenha deixado que eu fique a fazer tudo isso sozinha? E ela questiona Jesus sobre isso. Mas o fato é que Maria ficou com a melhor parte, porque ela não perdeu a oportunidade de estar ao lado do Salvador da humanidade, que é Jesus. Maria não perdeu a oportunidade de ouvir os ensinamentos de Jesus.
Mas Jesus, ele vai ter um segundo encontro com Maria, quando o seu irmão morre, Lázaro morre. E, na realidade, Jesus é chamado para aquele momento. Jesus, quando chega, Marta vai ao encontro de Jesus e ela disse para Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Diante do que Jesus já tinha feito, vários milagres, né? Jesus já tinha sua fama de várias curas, de enfermidades e sobrenaturais e cura de ressurreição. Mas o fato é que Jesus disse, né, que teu irmão há de ressurgir. E ela cria, na realidade, que ela diz que ressurgiria na ressurreição do último dia. Ela cria que haveria uma ressurreição de todos os mortos. Ela tinha esse entendimento. Mas Jesus, ele profere aqui um dos versículos mais importantes da história do nosso texto bíblico. Aquilo que nos dá uma segurança muito grande, que não há nenhuma dúvida, porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus está dizendo que há uma continuidade de vida. Nós temos uma alma que temos um corpo, não é um corpo que tem alma. É uma alma que tem um corpo. E quando esse corpo morrer, ele vai para o pó da terra. O espírito que vivifica o corpo, ele volta para Deus que o deu. E a nossa alma, imediatamente após a morte física, segue seu juízo. E a nossa alma, aqueles que creem em Jesus, aqueles que colocam a fé em Jesus, que creram que Jesus é o Salvador da humanidade, a sua alma vai imediatamente entrar em gozo, no terceiro céu, no paraíso, no céu de Abraão. E aqueles que não creram em Jesus, a sua alma já está em sofrimento eterno, meu irmão. Então há uma continuidade de vida para aqueles que morrem em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque aqui nos deixa uma certeza que nós temos que nos preocuparmos com a nossa alma. Cuide da sua alma, é a única coisa que levamos após a nossa morte, nada mais. E essa nossa alma entrará em gozo ou sofrimento eterno. Mas voltando para o texto, esse é o terceiro encontro de Jesus, o texto que nós lemos com Maria, e ele fala agora dizendo que, ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso, esse Simão leproso, na verdade, é possivelmente uma pessoa que foi curada já por Jesus. Ficou com aquele apelido, aquela alcunha, porque se fosse leproso não estaria lá. E aproximou-se uma mulher trazendo um vaso de alabastro, que é essa Maria. E vamos ver em João 12. É um texto paralelo que fala que a Maria, irmã de Marta e de Lázaro, cheio de precioso bálsamo que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. A mesa naquela época, meus irmãos, era muito baixa. As pessoas basicamente ficavam deitadas, somente apoiando os ombros. A mesa dos judeus era diferente das mesas atuais, dos nossos dias atuais. E vendo isto, indignaram os discípulos e disseram: para que esse desperdício?
Mas o principal que falou isso foi Judas. Ele, como tesoureiro, Judas, ele cuidava do dinheiro do grupo. Mas Judas era ladrão, como diz o outro texto. Ele não tinha nem interesse ele fez um cálculo de 300 denários, era quase um ano de trabalho de Maria. Ele não tinha nenhum interesse que aquele dinheiro fosse para os pobres, mas sim para o seu bolso, porque ele era desonesto, ele era ladrão. Esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro para dar aos pobres, não é verdade? Mas Jesus, sabendo disso, Jesus, natureza humana e divina, Jesus sabia disso, porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Disse-lhe: por que molestar essa mulher? É a segunda vez que Jesus defende esta mulher. Na primeira vez, quando a sua irmã diz para Jesus, né, que não achava justo ela estar sozinha nos afazeres do mestre. Jesus disse que Maria ficou com a melhor parte. Agora, mais uma vez, Jesus defende aquela mulher. Porque molestar essa mulher, ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Esse é o versículo chave aqui desse texto bíblico, meus irmãos. Essa mulher, ela foi a primeira pessoa a saber que o tempo de morte de Jesus na cruz estava muito próximo. E ela estava ali como se estivesse embalsamando Jesus. Ela sabia que o tempo de Jesus estava próximo. Jesus estava próximo de ir à cruz para morrer em nosso favor, trazendo a graça salvadora como fundamento da salvação. Jesus não vai à cruz se Jesus não morre. Todos nós estamos fadados à morte eterna. Jesus tinha que ir à cruz, o plano traçado lá na eternidade, com a Trindade. Jesus tinha que ir à cruz e morrer, ressuscitar, subir aos céus e mandar o Espírito Santo. Mas essa mulher, ela teve essa percepção que ninguém teve na face da terra. Então, nós vamos entender que essa mulher teve uma percepção que ninguém teve. Você vai ver que os próprios apóstolos que andaram com Jesus não tiveram essa percepção. Você vê, Jesus por muitas vezes, ele prediz a sua morte e ressurreição. Aqui eu tenho 2 textos em Marcos 9. Jesus disse que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas depois de 3 dias da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreenderam e temiam interrogá-lo. Jesus, em outra oportunidade, lá em Mateus 16, ele vai dizer que vai sofrer muito dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. Mas Pedro, chamando à parte, ele vai reprovar Jesus e dizer: tem compaixão de ti, Senhor? De jeito nenhum, de modo algum isso acontecerá. E Jesus, voltando-se, te arreda Satanás, porque Pedro foi usado pelo inimigo. Para mim tu és pedra de tropeço, porque não cogita as coisas de Deus, mas as dos homens. Ou seja, ele não entendeu, ele não tinha a percepção que essa mulher teve. Essa mulher, sem andar com Jesus, ela teve essa percepção. E esses apóstolos, mesmo andando com Jesus, Jesus falando, quando ele prediz a sua morte, eles não tiveram essa percepção que essa mulher teve. Porque Pedro disse: de jeito nenhum. Porque se Jesus não fosse à cruz, todos nós estávamos condenados à morte eterna, meus irmãos.
Mas o fato é que Maria tinha uma firme convicção e confiança em seu Senhor, tanto que ela não fez necessidade de se defender diante das críticas. E eu fico pensando, meus irmãos, quantas vezes nós nos criticam abertamente, principalmente com respeito à nossa fé. Muitas vezes somos taxados de alienados por colocar a fé em Jesus Cristo, por ser homens de fé, homens de oração, de vida santificada, de coração compassivo. Quantas vezes somos taxados de pessoas sem inteligência, mas nós temos essa convicção que a nossa salvação se dá pela fé em Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Não há outro caminho para chegar ao Pai senão por Jesus. E um dia, aqueles que colocarem fé em Jesus estarão com Ele por toda a eternidade. Mas, meus irmãos, agora nós vamos entender que essa mulher teve uma oportunidade ímpar na vida de estar ao lado de Jesus, a oportunidade que nós não tivemos. Essa mulher teve uma coisa maravilhosa, sentar ao lado de Jesus. Mas hoje nós temos a sua palavra, temos a Bíblia, a palavra de Deus, que dela temos todo o conhecimento e entendimento de que precisamos para viver uma fé segura e confiante como Maria de Betânia. Mas o segundo texto que nós lemos, que está em Lucas 7, ele vai tratar agora de uma segunda mulher. E qual a diferença dessa segunda mulher para a primeira? A primeira foi visionária. Ela teve a visão que Jesus estava próximo e ela vai ungir Jesus antes da sua morte. Ela teve esse privilégio. Mas agora vamos ver Lucas, capítulo 7, dos versículos 36 ao 50. Maria era uma mulher honrada, respeitada. Agora estamos diante de uma outra mulher também, que não sabemos quem é essa mulher. Muitos entendem que é Maria Madalena, mas não há nenhuma ligação que possamos evidenciá-la que é Maria Madalena ou a própria Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta. Essa mulher é desconhecida. Essa mulher diz que é uma pecadora, é uma prostituta. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Nós entendemos que aqui é o início do ministério de Jesus, porque no final do ministério de Jesus, havia todo um conflito aberto entre os fariseus com Jesus, por conta do que Jesus estava fazendo. Havia inveja. E o fato é que Jesus vai a esse jantar. E ele, na casa de Simão, que não é aquele leproso, é Simão, aqui é um fariseu, um homem da lei, orgulhoso, aquele homem que entende que a salvação se dá pela lei, cumprindo a lei, que a salvação se dá em guardar o sábado, com a circuncisão. Esse homem tinha esse conhecimento e ele convida Jesus, talvez, porque Jesus, já pela influência, ele queria ter uma pessoa importante na sua casa, nesse sentido. E tomou lugar à mesa, Jesus. E eis com a mulher da cidade pecadora, ou seja, odiada, desprezada, acusada, né? Ela consegue entrar nessa mesa por quê? Porque era comum naquela época, quando você convidava uma pessoa ilustre, ao redor, na circunvizinhança da casa, as pessoas também poderiam entrar para aquele banquete. E ela aproveita a oportunidade para entrar e estar ao lado de Jesus. Mas o fato é que o texto diz que eis
que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou o vaso de alabastro com unguento, que é um perfume caríssimo. Caríssimo. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Por que essa mulher chorava copiosamente? Por que essa mulher chorava muito ao ponto das suas lágrimas ser suficiente para banhar os pés de Jesus? É porque esse homem não recepcionou a Jesus. Esse fariseu, ele convidou Jesus, mas não o recepcionou. Porque aquela mulher, ela tinha um entendimento, quem estava ali era o Criador do universo, era o Senhor dos senhores, ele era o Alfa, era o Ômega, era o Salvador da humanidade. Ela tinha esse entendimento e esse homem, ele não fez o que tinha que ser feito. Porque era comum, meus irmãos, naquela época, quando você chegava, uma pessoa ilustre, um convidado, 3 coisas iam acontecer. É você dar água para lhe lavar os pés, ou o próprio dono da casa, ou seus criados, lavavam os pés, porque eles andavam nas terras, né, com muita poeira. Então você lavava os pés. O segundo ponto era você dar um beijo, um ósculo santo em cada lado, como sinal de recepção. Você dava um beijo. E o terceiro, meus irmãos, era ungir a cabeça com óleo. Por quê? Porque a mesa, naquela época você tinha dificuldade da logística da água, do banho, e isso fazia um ambiente agradável ao sentar-se à mesa. Mas nada disso esse homem que convidou Jesus fez. Essa mulher chorava copiosamente porque ela via que aquele homem, aquele fariseu, ele não entendeu quem estava sentado naquela mesa. Naquela mesa estava sentado o Criador do universo, o Salvador da humanidade. E este homem não entendeu, mas esta mulher entendeu. E diz o texto que diz que ela fez o que ele não fez. Ela simplesmente, ela chorou copiosamente, enxugava os próprios cabelos, com seus próprios cabelos, e beijava os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidara, disse consigo mesmo, ele consigo mesmo disse, se este for a profeta, ele disse, se esse homem for profeta, se Jesus for profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Evidentemente que Jesus tinha 2 naturezas, humana e divina. Jesus sabia quem era aquela mulher. E aquela mulher, ela era conhecida, não tinha nenhuma dúvida quem era ela. A vida daquela mulher era muito transparente. Todos sabiam da sua reputação. Aquela mulher era pecadora. Ela entra sendo uma figura odiada, desprezada, escarnecida. Todos sabiam. Mas ela chorava por Simão, porque eles não conseguiam ver além das aparências. Jesus apresentando-se humilde, diante de todos, mas ele é muito maior do que Abraão, do que Isaac, do que Jacó. Se você ver, Colossenses diz que e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Tudo que foi feito por meio dele. Mas, meus irmãos, aquele homem era um homem cheio de orgulho, era um homem arrogante, prepotente, porque ele entendia que a lei era suficiente. Meus irmãos, a lei tinha 613 mandamentos. Se você deixasse de cumprir um mandamento, você não cumpriu a lei. E a lei foi cumprida na figura de Jesus em nosso favor. É na cruz que nós fomos batizados em Cristo, pelo Espírito Santo, que nos leva à salvação e à vida eterna. É o batismo em Cristo na cruz, pelo Espírito Santo, que nos
dar essa salvação. E a partir daí, esse homem não entendeu a mensagem de Jesus. Ele não deu valor, mas essa mulher entendeu que a salvação se dá somente pela fé em Jesus Cristo. Mas o texto continua dizendo que Jesus, ele vai Jesus, ele usa uma parábola para responder à provocação do fariseu. Porque Jesus conhecia o coração daquele homem. Se esse homem souber, se ele for profeta, ele sabe quem é essa mulher. E Jesus, ele é eterno. Jesus usa uma parábola para responder à provocação do fariseu. A parábola dos 2 devedores. Jesus diz, certo credor tinha 2 devedores. Um lhes devia 500 denários, o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 como pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, aquele fariseu, e disse, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou, julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão, você vês esta mulher, Simão? Essa mulher, eu entrei na sua casa, não me deste água, aquilo que era o normal. Ele não recepcionou Jesus, porque ele não lavou os pés de Jesus, ele simplesmente não beijou Jesus, não deu ósculo, que é o beijo, e não ungiu a cabeça de Jesus, que era o normal numa recepção naquela época. Ele não fez nada disso. Ou seja, o que ele queria com Jesus? Ele queria apenas ter uma pessoa que estava em evidência, que era Jesus, queria estar na sua casa para se sentir importante. Mas Jesus disse que, por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele que pouco se perdoa, pouco ama. Né? E o fato, meus irmãos, é que Jesus dá um recado àquele fariseu, e o fariseu, pelo seu orgulho, entendia que não tinha pecado porque observava toda a lei. Porque ele, observando a lei, entendia que o que importava para ele era seguir aquilo que determinava a lei. Mas sabemos, meu irmão, que a lei não salva ninguém, porque não podemos cumprir a lei. E o fato é que Jesus, ele fala, já a partir do final, ele diz, no final do texto, ele fala o seguinte, por isto te digo, perdoados são seus muitos pecados, porque ele muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Jesus perdoou os pecados daquela mulher. E aqui Jesus dá a sentença. Aquela mulher pecadora, aquela mulher colocou a fé em Jesus, aquela mulher entendeu quem era Jesus, que Jesus era o Salvador da humanidade, que Jesus veio trazer a graça salvadora como fundamento da salvação. Se Jesus não tivesse vindo, todos nós estávamos fadados à morte eterna. Essa mulher entendia isso. Ela entendeu. Mas aquele homem não entendeu. Aquele homem ficou com seu orgulho, com a dura cerviz. Esse homem, ele não acreditou que Jesus era o Salvador da humanidade. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Jesus podia perdoar pecados porque ele era Deus. Eu sou.
eu já existi antes de tudo. Jesus, ele já existia antes, lá na Trindade. No princípio, só existia a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Depois, tempo, matéria e espaço, veio a surgir com Jesus. Mas esse homem não deu crédito, ele não entendia, essa mulher entendeu. Lá com Maria, a primeira mulher que ungiu Jesus, ela teve o privilégio de ter a percepção que Jesus estava próximo de ir para a cruz, realizar o plano de salvação traçado lá na eternidade, antes que o mundo fosse criado, antes que tudo fosse criado. Jesus já sabia que o homem ia pecar, que o ser humano ia cair, e ele, por presciência, sabia quem ia colocar a fé nele, Jesus, ia ter a salvação e a vida eterna. E naquele momento, lá na eternidade, os nomes dos que vão se salvar já estão escritos no livro da vida. Mas o fato, meus irmãos, é que a fé que ajudou aquela mulher a se recompor e se reintegrar consigo mesmo e com Deus. E o veredicto, Jesus dá a sentença, aquela mulher salva, porque ele diz: a tua fé te salvou, vai-te em paz, porque ela colocou a fé em Jesus. E a condição para a salvação é colocar a fé em Jesus Cristo. E aquele homem que não colocou a fé em Jesus, que ele permaneceu cético, sem crer, aquele homem não teve salvação. Com certeza ele foi arder no inferno, não tenho dúvida disso. Mas eu quero, meu irmão, concluir dizendo que uma mulher sem nome pecadora que jamais esqueceremos, porque essa mulher pecadora, essa mulher, ela reconheceu em Jesus o Salvador da humanidade. Enquanto aquele fariseu arrogante, prepotente, que achava que estava salvo porque obedecia à lei, porque era circuncidado, porque guardava o sábado, esse homem, ele teve a morte eterna, meus irmãos. A mulher veio a Jesus não impulsivamente, mas resolutamente, e preparando seu coração completamente fixo no Filho de Deus. Meus irmãos, fora a crucificação, esse é um dos textos mais comoventes na Bíblia. Mas eu sempre digo que devemos dar o melhor para Deus, porque a palavra de Deus diz em Jeremias que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nós temos que ter muito cuidado com a obra do Senhor. Nós temos que ter cuidado quando nós fomos regenerados pelo Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos regenera após ouvir a palavra e nos convence do pecado, e a regeneração é um ato do Espírito Santo. E a justificação é um ato de Deus Pai pela fé em Jesus. E nós passamos a ser co-herdeiros com Cristo, depois de justificados pela fé em Jesus Cristo, por Deus Pai. E a nossa herança, o selo, a nossa herança é selada pelo Espírito Santo. Nós temos um processo chamado de santificação, para um dia sermos glorificados. Aqueles que morrem em Cristo, como Jesus disse, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Na segunda vinda de Jesus, essa alma juntará com o seu, num corpo ressurreto, glorificado, estará por toda a eternidade. Essa é a nossa maior certeza e alegria. Senão nós seríamos o pior dos miseráveis se não fosse isso aqui na terra, meus irmãos. E os que tiverem vida serão transformados, estarão com Jesus por toda a eternidade. Mas aqueles que não colocaram a fé em Jesus, aqueles que dura serviço, não acreditaram em Jesus, que ele era o Messias que haveria de vir,
esses estarão para sempre num sofrimento eterno, que é a segunda morte, o lago de fogo. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã que está aqui nesta noite, que ninguém é salvo porque é uma pessoa religiosa, porque vai à igreja, um templo todo dia, não é isso que salva, ou porque é pastor, ou porque é filho de um pastor, ou porque dá dinheiro à igreja. Não é isso que leva você à salvação. A salvação se dá exclusivamente quando você coloca a fé em Jesus Cristo, meu irmão. Agora nós sabemos que tem uma ordem de salvação para isso. Independente de doutrina, nós temos uma ordem de salvação. Você precisa nascer de novo, ser regenerado, você precisa ser justificado, tudo no mesmo momento, que são obras, são atos de Deus. E a santificação é um processo, que é um ato do homem. E depois vem a glorificação. Mas quando nós somos justificados por Deus Pai, nós nos tornamos família de Deus. Nós fomos filhos de Deus por adoção, com os mesmos direitos, co-herdeiro com Cristo. O filho legítimo tem o mesmo, o filho adotado tem o mesmo direito do filho legítimo. Mas o fato é que quando aquela mulher pecadora colocou a fé em Jesus e foi salva, o fariseu foi condenado. E eu quero concluir dizendo, meu irmão, cuide da sua alma enquanto há tempo, porque é a única coisa que levamos após a morte, é a nossa alma. Quantos tiveram a oportunidade de colocar a fé em Jesus e não fizeram? E morreram como esse fariseu, sem colocar a fé em Jesus. Mas quantos ainda estão vivos e vivem uma vida, uma prática de vida mundana, buscando valor temporal, aquele valor, buscando a fama, poder e riqueza, achando que quando morrer, tudo se acaba aqui, haverá aniquilamento. Mas isso não é verdade, meus irmãos. Não tem reencarnação, não é bíblico. Deus disse que cada um prestará conta de si, não há intercessão após a morte. Não há purgatório, não existe isso, não é bíblico, não há fundamentação bíblica. Para Deus é muito claro que depois da morte segue-se o juízo. E a alma ou vai para descanso eterno ou vai para sofrimento eterno. Então, meus irmãos, eu quero concluir dizendo, cuide da sua alma. Aqueles que ainda estão sedentos, aqueles que busquem ouvir a palavra de Deus, busquem esse encontro com Jesus enquanto há tempo. Hoje é o dia, amanhã pode ser muito tarde. A nossa vida é como um sopro. Quem garante que amanhã vamos estar vivos? E você está preparado para esse encontro com Jesus? Então essas duas mulheres tiveram diferenças, porque uma era honrada, uma era respeitada, e ela teve a visão, a percepção que ninguém teve na face da terra. E Jesus estava próximo de ir para a cruz. Enquanto os seus discípulos não entenderam a mensagem e até queriam impedir Jesus de ir à cruz. Mas sabemos que os planos de Deus jamais serão frustrados. E essa outra mulher, uma pecadora, ela foi salva em detrimento da fé em Jesus. Enquanto aquele homem arrogante que conhecia a lei, esse homem foi condenado e teve a morte eterna. Que Deus continue nos abençoando. Eu convido aos amados irmãos da igreja para curvar suas cabeças, fechar seus olhos. Vamos agradecer esse momento que nós tivemos. Senhor, nosso Deus e Pai, a nossa gratidão por essa palavra que o Senhor nos confiou. Possamos ter a certeza, meu Pai, que quando colocamos a fé em Jesus Cristo, regenerados pelo Teu Santo Espírito, justificados pela fé em Jesus, nós temos convicção, uma vez perseverando até o fim das nossas vidas, Pai,
que um dia estaremos contigo por toda a eternidade. A salvação, meu Pai, é de graça, mas ela tem uma ordem de salvação, ordem dos saludos. E precisamos, Pai, ter uma prática de vida em consonância com teus preceitos, meu Pai, com a tua palavra, Pai. Que possamos, Senhor, andar em retidão, em comunhão com o Senhor, para gozar do privilégio de um dia estar contigo por toda a eternidade. É assim que nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.